Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre adição e subtração com números racionais positivos na forma de fração. Isso mesmo, então nós vamos aprender a fazer essas duas operações com frações, tanto a adição como a subtração. Mas antes vamos fazer uma revisão sobre o que é essa fração, né? Esses números racionais positivos. Os racionais são todos aqueles números que podem ser reescritos na forma de fração. E o que é a fração? A fração é quando nós temos dois números, um em cima e outro embaixo, separados por um tracinho. E aí o número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo de denominador. Ok? Exemplos. 1 sobre 2, que é 1/2, 10 sobre 5, e assim por diante. E nós vamos estar abordando os positivos, né? Então vamos lá? Preparados? As frações representam as partes de um todo. A partir dela podemos fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição e subtração de frações, ela é feita somando-se ou subtraindo os numeradores conforme a operação. Quanto aos denominadores, desde que eles sejam iguais, mantemos a mesma base. Olha só um exemplo. Aqui nós percebemos que nós temos soma de frações que têm o mesmo denominador. Olha o primeiro, 8 sobre 4 mais 2 sobre 4 menos 3 sobre 4. O que a gente vai fazer aqui nessa situação? Muito simples. Toda vez que você for operar uma soma e uma subtração em que os denominadores, os números que estão embaixo, forem iguais, tiverem esse mesmo valor, esse mesmo número, você vai repetir esse denominador, como a gente colocou aí no resultado, e você vai operar apenas os numeradores. Então, como é que ficaria aqui? Repete o 4, que é o nosso denominador, e começa a operar os numeradores, os números que estão em cima. 8 mais 2 dá 10, menos 3, que dá 7. Então, aí nós resultamos nessa fração, 7 quartos, isso mesmo. É muito simples quando nós temos essa fração que tem o mesmo denominador. Olha do lado, o próximo exemplo. Nós temos uma fração menos outra somando com outra. Porém, todas essas três frações têm algo em comum. O que seria? O nosso denominador. Então, o que a gente faz? Nós vamos repetir o denominador, que é o número 10, como vocês podem estar vendo aí no vídeo, e nós vamos operar apenas os numeradores. 82 menos 65 mais 17, que resulta em 34. Se para você estiver muito rápido, você pode pausar o vídeo, tá operando no seu caderninho, fazendo com calma, armando a continha, tá bom? Tá, professora, aprendi com os denominadores iguais. Mas nem toda fração vai ter essa questão do denominador igual. O que eu faço quando os denominadores forem diferentes? Olha só o exemplo. 32 sobre 7 mais 19 sobre 8. Como é que nós vamos fazer toda essa operação com essas frações se as três, né, ainda tem o menos 23 quintos aí, nós temos três denominadores diferentes, o 7, o 8 e o 5, professora. Como que eu vou fazer? É muito difícil. Não é difícil. Mínimo múltiplo comum é uma multiplicação. Então, a gente vai começar a operar e procurar o menor múltiplo que esses três tenham em comum. Você pode fazer de duas maneiras. A primeira é tirando o múltiplo individual do 7, do 8 e do 5 e pegar o primeiro número que vocês tenham em comum em ambos os três valores. A segunda maneira que você pode fazer é dessa que está aí no vídeo para você, que é você coloca o 7, o 8 e o 5 e puxa uma linha, um traço, como se fosse uma barreira, para distanciar uma coluna da outra. E aí você começa a dividir esses valores que estão à esquerda dessa linha por números primos.
E aí a gente tem o primeiro número primo, que é o 2. Então, você começa a dividir por 2, mas só se algum desses valores for divisível por 2. No caso aqui, nós temos o 8. O 8 é divisível por 2. Então, quem não for divisível por 2, você repete embaixo. E aí você começa. 7 não é divisível por 2, eu divido o 8. 8 dividido por 2 dá 4. E o 5 eu vou repetir lá embaixo. E assim eu vou dividindo até terminar com o 8. Terminei com o 8, eu vou para o próximo número primo, o 3. Mas nenhum desses valores, nem o 7, nem o 5, é divisível por 3. Então, eu busco o próximo número até que encontre um número primo que seja divisível por algum desses valores ou por todos ao mesmo tempo. Mas a prioridade é pelo menos um, ok? No caso, o próximo é o 5, porque o 7 e o 5 são números primos. Então, eles só dividem por 1 e por eles mesmos. Lembra que o número primo ele tem que ter essa característica, ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo? O 2 é primo por isso, porque você só consegue dividir por 1 ou por 2, né? Para que dê um número inteiro. Então, o 5 nós dividimos por 5 e o 7 por 7. E nós paramos quando essa coluna da esquerda tiver com o algarismo 1, ou seja, lá no 8, quando eu dividi por 2, por 2 e por 2, eu cheguei no algarismo 1. Na verdade, eu estou dizendo o quê? Que o 8 pode ser reescrito na multiplicação 2 vezes 2 vezes 2. É isso que eu estou dizendo. E essa maneira que eu estou indicando para vocês de achar o mínimo múltiplo comum chama-se fatoração. Então, eu vou analisar agora a coluna da direita. Eu tenho uma coluna de números primos. Nós temos o 2, o 2, o 2 novamente, o 5 e o 7. O que eu vou fazer com eles, professora? Simples. Lembra que mínimo múltiplo comum é multiplicação? Pois é. Então, nada mais que justo que você multiplique esses números primos. Então, você multiplica o 2 vezes 2. Quantas vezes ele se repetiu? Ou seja, todos os algarismos que estão do lado direito da coluna, independente da repetição dele, da quantidade de repetições que ele tiver. Você vai colocar todos. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. O valor resultante é o nosso MMC. No caso aí, nós temos o 280. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocar o nosso novo denominador sendo o 280. E agora, professora, eu faço o quê? Agora você vai precisar de um pouco mais de atenção. Por quê? Porque você vai pegar esse 280, vai dividir pelo denominador antigo, 7, e o resultado você multiplica por 32. E assim com todas as frações. Quando você operar aí no seu caderninho, você vai achar essa fração, 657 sobre 280. Lembrando que você chega nesse resultado como? Pega esse novo denominador que foi o resultado do MMC, divide pelo 7, que é o antigo denominador, e o resultado você multiplica por 32. Repete a operação mais, né? E aí pega o 280 de novo, divide por 8 e multiplica o resultado por 19. Repete a operação que tem entre essa fração, que é o menos, e aí pega o 280 novamente, divide por 5 e multiplica esse resultado por 23. E aí você chega nesse resultado de 657. É um pouco trabalhoso, mas você com calma, com muita tranquilidade você faz. Não é difícil, você está usando só a divisão e a multiplicação. Porém, você precisa ter atenção nesse momento. Faça com calma, com tranquilidade, no seu caderninho, use um papel para rascunho, mas a dica que eu dou é fazer com calma e muita atenção, porque senão você pode se enrolar. Não é um cálculo difícil, mas requer atenção. Aqui nós temos outro exemplo, né? 25 sobre 9 menos 20 sobre 2 mais 42 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos tirar o MMC de 9, 2. E vocês percebem que o 2 se repetiu aí, não é? Preciso repetir, professora? Não. Porque quando você dividir um desses algarismos 2, você vai dividir
o seguinte ao mesmo tempo. Então, você não precisa repetir. Por isso que aí em cima, no vídeo, você pode ver que só tem um número 2, não tem a repetição dele. Então, você continua dividindo por números primos, o 2 dividido por 2 dá 1, e aí você começa o próximo número primo, que é o 3, que o 9 é divisível por 3, até você chegar no algarismo 1. E aí você faz aquela multiplicaçãozinha, 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18. Cheguei no 18, faz todo aquele trajeto, né? 18 dividido para 9 e o resultado vezes 25. Menos 18 dividido para 2 vezes 20. Mais 18 dividido para 2 vezes 42. E aí você vai resultar em 124 sobre 9. Bom, vamos ao exercício agora, depois que todo mundo aprendeu como operar com frações com denominadores iguais e diferentes. Primeira questão. A fração das peças pretas em relação ao total de casas no tabuleiro do seguinte jogo de xadrez, mais a fração das peças brancas em relação ao número de casas desse tabuleiro é. Aí nós temos as alternativas aí. Primeiro vamos entender a questão. Ela está falando do quê? Pela imagem você já sabe que é sobre um jogo de xadrez. E aí ele fala assim, ó, olha, tem a fração das peças pretas em relação ao total de casas no tabuleiro. E nós temos a fração das pecinhas brancas, também em relação ao número de casas desse tabuleiro. Eu quero saber a soma dessas duas frações resulta em quanto? Bom, é uma hora para se pensar. Quantas casas nós temos nesse tabuleiro? Quantas casinhas brancas nós vamos ter? Quantas peças brancas nós vamos ter? Quantas peças pretas nós teremos nesse tabuleiro? Idealizou isso? Anotou? Agora a gente consegue resolver. Você pode pausar o vídeo a qualquer momento para que você possa estar fazendo no seu tempo. Vamos lá? Olha só. Primeiro, o tabuleiro ele possui 64 casas. Por quê, professora? Simples. Basta você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Nós temos 8 linhas e 8 colunas. E aí, quando você multiplica 8 vezes 8, 64. E aí nós já sabemos quantas casas nós temos nesse tabuleiro. Tá, professor, e as peças brancas e as peças pretas? Bom, você pode ter pausado seu vídeo e ter contado ali. Nós sabemos que ali há 12 peças pretinhas e 12 peças branquinhas. Então, o que é que nós vamos fazer? Fazer uma fração para cada uma delas. As peças pretas, olha, eu tenho 12 peças, mas eu tenho 64 casas. E lembra que ele falou assim, olha, eu quero uma fração em relação ao número de casas. Lembra que a fração você coloca, o que você vai colocar no denominador é o todo? E o numerador é apenas a parte que você está selecionando? Você selecionou quantas peças pretas? 12. E quantas casas tem no total? Ou seja, quantas peças poderiam ter ao todo? 64. Por isso, a fração é 12 sobre 64. Do mesmo jeito, a ideia, né, continua a mesma para as peças brancas. Se você tem 64 casinhas para serem ocupadas, mas você só tem 12 peças brancas ocupando ali o lugar, então a fração que você vai ter é 12 sobre 64. E aí ele pediu para somar. Então o que é que a gente vai fazer? Organizar essas frações e somá-la. Percebam que essas frações possuem o mesmo denominador. Se elas possuem o mesmo denominador, o que é que eu faço? Eu vou repetir o denominador e vou operar apenas os numeradores. 12 mais 12, 24. E aí eu tenho um resultado, 24 sobre 64. Essa fração ela é muito grande. O que é que eu posso fazer? Diminuir. Como? Simplificando, coisa que eu já expliquei aqui no canal. Se você não está atento, você pode estar buscando esse vídeo sobre simplificação de frações, que é a redução delas, tá bom?
E aí eu vou começar a dividir. Ambos são divisíveis por 2. Então, 24 dividido para 2 dá 12 e 64 dividido para 2 dá 32. Tá, professora, eu consigo reduzir mais um pouquinho. Consegue? Por quanto? Por 2 de novo. 12 dividido para 2 dá 6. 16 dividido para 32 dividido para 2 dá 16. Ok. Parou aí? Ainda dá para reduzir ela mais um pouquinho? Sim. Então, continuamos. Por quanto? Por qual valor tanto o numerador quanto o denominador for divisível. No caso aí, os dois, ambos, são divisíveis por 2 novamente. Então, continuamos a dividir. 6 dividido para 2 dá 3, 16 dividido para 2 dá 8. E aí a gente resultou nessa fração 3/8. Professora, eu não consigo mais dividir, eu paro aqui. Para aí, porque é isso que é simplificar. É você diminuir ao máximo a sua fração. Então, gente, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de estar sempre acessando nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas. Por hoje é só. Nos vemos na próxima. Até lá!